E aí, pessoal, a guerra dos X9 e a noite do Grêmio em Porto Alegre. Grêmio e Cruzeiro e a necessidade do tricolor de reverter o mau momento. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas antes, dia de jogo. Dia de ativo ultra. Para você estar bem na hora H, para não ter risco nenhum, 100% natural, sem contraindicação e com um baita desconto. Na descrição do vídeo, direto o WhatsApp do Ativo. Entre e tenha Ativo. Assim, você ficará muito bem na hora H. Não esqueça, Ativo é a solução. Gente, fazia muito tempo que a gente não via uma guerra dos X9. Vocês sabem que eu brinco com a história dos X9, que são caras que divulgam a escalação. E hoje pela manhã eu passei e fui ver todo mundo que colocou escalação no Twitter. Todo mundo. E curiosamente, desta vez, nós não temos um número pequeno de escalações. Nós temos um número grande. 3 volantes, 3 zagueiros, sem Ferreira, com Ferreira, sem Bitelo, com Bitelo. E isso deixa claro que o Grêmio, de alguma maneira, também alimentou isso. O Grêmio criou uma relação que permite, ou que coloca, uma série de situações importantes sobre como irá refazer o time para vencer a crise. O Cruzeiro é um bom adversário. O Cruzeiro vem a Porto Alegre com um time competitivo, com Wesley, com um centroavante forte, que leva muito perigo aos seus adversários, um time que tem uma composição de meio campo também robusta, que gosta da intensidade, que gosta do jogo físico, mas está longe de ser uma máquina de jogar. E está longe de ser um time que vai, enfim, brigar pela Libertadores, está ali no meio de tabela, brigando mais para não ficar embaixo do que para ficar em cima. Então essa relação faz com que o Grêmio, sim, precise se impor. Mas Renato acabou entrando no jogo e deixou todo mundo meio sem ideia de como ele irá fazer para organizar a equipe. E por isso eu também entrei na brincadeira. Porque é preciso também, às vezes, entrar, deixar um pouco mais lúdico isso, não criar crise em todas essas relações. O que nós temos de concreto? Times que eu vi. O Grando, todo mundo bota para jogar. O João Pedro, todo mundo bota para jogar. O Cuiabano, todo mundo bota para jogar. A partir daí, 2 zagueiros. Já ouvi Jeromel e Kahneman. Já ouvi Bruno Alves e Kahneman. O meu X9, como ele nunca acerta, ele me deu a seguinte escalação. Mas ele nunca acerta. Ele deu 4 homens. 4 homens. Com o Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Cuiabá. Esse é o time que ele me deu. 3 volantes. Vijaçante, PP, Carbacho. E aí, Bitelo sai do time, Cristaldo na ponta desse losango, Ferreira e lá na frente o Soares. Esse é o time que ele me deu. O que eu ouvi de outros? Que o Ferreira tá fora. Joga o João Pedro. Outros. Joga o Bruno Alves no lugar do Jeromel. Então o Grêmio teria Grando, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman, Cuiabano. O tripé de volantes com Vijaçante, PP sendo... o PP o primeiro homem, Vijaçante o segundo, o Carbajo o terceiro, Cristaldo, João Pedro e Soares. Um outro time com uma linha de 2 atacantes mais próximos da área, sem a relação do extrema. Essa é uma situação. O Grêmio, para aumentar ainda mais esse suspense, acabou não colocando também a lista de relacionados, mas ali não me parece que tenha grandes novidades, porque o Grêmio está com todos os jogadores à disposição, então não me parece que isso seja também determinante. Uma outra curiosidade a gente poderia ter. Estou curioso para ver o Nathan Fernandes, se ele vai estar no grupo, se ele vai estar com possibilidade de entrar, ele que está muito bem no sub-20 e acho que daria uma contribuição maior do que muitos que estão ali, mas não passa muito por isso, não é muito essa relação
que vai ser determinante. O que fica é que existe esse suspense e que quando todo mundo vai para caminhos diferentes, e aí eu falo da grande imprensa e dos influencers do Grêmio, que tem boas relações, muitos acertam sempre, às vezes aqui ou ali erram, mas tem boas informações. Quando muitos estão em caminhos diferentes, indica uma coisa, e isso a gente conseguiu colher também, que o próprio Renato segurou isso, né? E agora, estava lendo pela manhã também uma informação de que os jogadores do Grêmio também não têm muita informação sobre qual é a ideia de jogo do Renato. O Renato ainda está pensando sobre isso e deve divulgar isso, inclusive, na palestra. Ou seja, por volta de... O jogo é às 7, 2 horas antes, o Grêmio sai, 4h15, 4h20, é que nós vamos ter essa informação. Nós vamos estar em live, nós vamos abrir uma live no canal antes, e às 17 horas nós vamos abrir uma live só em GZH, sem estar no rádio. Nós vamos estar só no YouTube, em GZH, eu, Maurício, Demoliner, vai ser bem legal. Mas antes, no canal Eduardo Picão, eu e Pilar, faremos uma live de abertura da jornada, vamos ficar bastante tempo no ar hoje, depois vamos para a Jornada na Gaúcha, e depois ainda faremos uma live aqui para falar do pós-jogo aqui no canal. Então, muitas informações. A primeira grande curiosidade, o jogo acabou ganhando um componente muito maior, ela está exatamente nessa relação que a gente vê agora da escalação do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio está em crise, a gente não pode tirar isso, o Grêmio está com dificuldades. O jogo do Inter ontem deixou o torcedor muito incomodado. Nós vamos ver, além de uma noite fria, um torcedor um pouco mais incomodado com o ambiente. E isso leva para o jogo um componente diferente. Então, o Grêmio vai para esse jogo com dúvidas, com mistérios, mas com uma necessidade, que é vencer. Vencendo a partida, tudo se acalma, a gente sabe que o resultado do jogo é um grande antídoto para qualquer tipo de dificuldade. Agora, se o Grêmio não vencer, se o Grêmio tiver dificuldade, aí sim, aí esse mistério todo que o Grêmio envolveu, ele vai para o pós-jogo como um mistério ou uma dificuldade que o Grêmio está tendo de enfrentar o próprio diagnóstico, de saber por que o time diminuiu de tamanho, por que as coisas não aconteceram, e isso a gente sabe que não é bom nunca, principalmente nesse momento aí em que o campeonato ele fica um pouco morno, né? Então é preciso reverter logo, e isso passa obrigatoriamente por uma vitória logo mais. Vamos passar o dia juntos, é verdade. Então, conto com vocês. Que time o Grêmio vai botar em campo? A briga dos X9, essa é boa, né? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.